Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bom, Letícia? O que eu preciso de vocês hoje? Cuidado que essa água da pirâmide está desde maio. Então, se for tomar, toma um pouco para evitar aquele problema. Como a gente tinha combinado, hoje nós vamos falar de Doshá. E eu preciso que você hoje, talvez a aula vai ser um pouco mais longa do que o normal, tá? Mas eu preciso que você preste bastante atenção. E é uma aula que eu vou insistir nisso, deveria ser presencial, porque eu vou usar muito a lousa. E aí talvez aconteça algum desentendimento da tua parte. E caso isso ocorra, por gentileza, na hora, tá? Tem um pessoal aqui que está vendo as perguntas que vocês estão fazendo. Então, faça a pergunta na hora. É uma aula bastante complexa, ela não é complicada, é uma aula bastante pesada, tá? É diferente de tudo que você viu, eu tenho a mais absoluta certeza disso, né? E aí eu pediria para você que esses conhecimentos todos que você está tendo aqui no Ágora, que você não guardasse só para você e que você compartilhasse com o maior número de pessoas. Por quê? O objetivo nosso é fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a essa forma de pensar, independente de julgamento, religião, raça, designação, independente de, tá? Faça, se você gostar, faça com que este conhecimento chegue a quanto mais pessoas melhor, tá bom? Nós vamos falar de Doshá hoje, e um assunto novo, né? Sim. Eu preciso que você preste muita atenção. E aí, o que acontece? Não é um assunto que dá para parar e deixar passar, Arthur. É um assunto que, se for tudo bem, Amanda? Nossa Senhora. Ah, meu. Vocês estão de brincadeira, cara. Não é, não. Vocês estão de brincadeira. Eu senti muito força. É mesmo? Não senti, tá sentindo força. Eu vou comprar, tem um aquecedor, aqui, ó. Eu ligo o aquecedor assim, ó. Eu vou sentar aqui com tudo. Faz assim, ó. Encosta um pouco a janela, pô, eu já estou começando a transpirar. Por enquanto também. Vamos lá. Ó, tem água da pirâmide aqui embaixo, tá? Só toma cuidado porque é de 25 de maio, então estava na pirâmide todo esse tempo. Logo, se for tomar, toma de golinho. Como eu tinha combinado, hoje nós vamos falar sobre o chá. Então, o que eu preciso? Que vocês prestem bastante atenção na aula e, independente, Amanda, Leonardo, levanta a mão falando, não entendi, tá? Vamos revisitar aqui alguns conceitos. Nós temos 9 corpos, certo? Dos quais nós somente iremos falar aqui em live de 7. Os outros 2 aqui. Temos 9 corpos e temos 9 chakras, dos quais nós somente falaremos 7. Portanto, corpo físico, eu vou estar falando para o pessoal da live ouvir. Então, se vocês quiserem, fica à vontade de participar, tá? 2, etérico. 3,
emocional. 4, mental, dos quais ele se divide em abstrato e concreto. 5, búdico. 6, átmico. E 7, monádico. Os chakras, nós temos 1, básico. 2, sexual, turbulentas. 3, esplênico. 4, cardíaco. 5, laríngeo. 6, frontal. E 7º, coronário. Certo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que você vê aqui? Qual é a relação que você vê aqui? Qual é a junção que você vê? Qual é a junção? Então você tem os corpos físicos e os corpos emocionais e os corpos energéticos. Corpo físico, etérico, energia. Emocional, energia. Mental, frequência. Búdico, átmico e monádico. Frequência. Você tem o chakra básico, sexual, esplênico, que é o baço, cardíaco, laríngeo, frontal ou pineal e coronário. Qual é a relação entre eles? Existe uma relação entre eles? Por exemplo, se eu for numa academia e fizer muito exercício, ficar bombado, ficar fortão, significa que o meu chakra básico, sexual, esplênico, cardíaco vai estar de igual crescimento que eu passei? Não. Veja. É o frio. É o frio, é o frio. É o frio, é o frio. Então é assim, ó. Esse aqui é um engano da evolução. Porque não significa que se eu evoluir meu corpo físico, que o correspondente chácrico vai acompanhar o mesmo percentual de crescimento que o meu corpo tomou. Certo? O que significa que, por mais que eu treine meu corpo físico, ou por mais fortão que eu fique, não significa que o meu laríngeo ele vai estar tão desenvolvido quanto o meu corpo físico. Logo, eu posso evoluir num segmento e não evoluir em outro segmento. Uma coisa não está amarrada com a outra. Fala, Arthur. Não, isso não é isso. Fala. É isso? É isso. Eu só estava rindo porque eu achei engraçado. Porém, pode falar. Não, e mesmo ali, mesmo que você desenvolva o físico, você não está desenvolvendo etérico, emocional também. Perfeito. É isso que eu ia comentar. E também no próprio corpo, no próprio segmento,
Não significa, se eu treinar o corpo físico e deixar ele fortão, que eu vou ter melhorado o meu corpo etérico e o meu corpo emocional. Não significa. Muito menos o meu mental, muito menos o meu público, muito menos. Não é uma sequência, na verdade. Não é. Não existe isso. Não existe uma relação. Não é porque eu treinei meu corpo físico que significa que o meu búdico vai estar no igual tamanho quanto o físico. E também não significa que o meu esplênico ou o meu frontal vai estar acompanhando o mesmo processo evolutivo. O que significa que não é porque eu tenho um mental desenvolvido que o meu cardíaco, ou o meu laríngeo, ou o meu pineal vai estar acompanhando o mesmo grau de capacidade que você vai ter. Isso explica aqueles fenômenos parapsicológicos que diz respeito àquelas meninas de 10, 12 anos, quando começam a menstruar, que toda a parte hormonal está funcionando, que nunca ouviu isso aqui, casa pegar fogo, cortina pegar fogo, objetos sumir, ou objetos aparecer, pinos na perna, agulhas no corpo, que são fenômenos de telecinesia, que o mental da pessoa, ele vai estar a 1000, mas não significa que os chakras dela, daquela pessoa, vão estar abertos, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Embora eles sejam complementares e devem seguir juntos, enquanto não houver equilíbrio, um desequilibra o outro. O que significa isso? Que na busca do equilíbrio, quando você treinar o físico, você deveria treinar quais chakras? Todos. Não. Por exemplo, físico, etérico e emocional. Certo? Esses são os 3 principais chakras que corpos, que independente da origem, eles vão existir. Todo animal vai ter isso aqui. Por exemplo, um cachorro tem um corpo físico, tem um corpo etérico e tem um emocional. O macaco tem o físico, etérico e emocional. O homem, físico, etérico e emocional. Esses 3 corpos correspondem a quais chakras? Base sexual. Não? Básico sexual. Básico e sexual. Por quê? Porque o básico e o sexual, como a gente já estudou, eles dão suporte à vida. E para que eu tenha suporte à vida, independente de qual tipo de vida, independente. Posso estar numa cadeira de roda, posso ser um cachorro, posso ser um leão, posso ser um gato, independente do animal. Posso ser uma árvore, posso ser uma planta, posso ser uma orquídea, independente. Porque planta também tem físico, etérico e emocional. Os chakras ficam em qual corpo eles ficam? É no físico, no etérico? Etérico. Tá? Portanto, todos seres viventes na terceira dimensão. O que é a terceira dimensão para você, Bruno? Existe uma falha de conceito muito grande, porque a pessoa, ela relaciona a dimensão física com dimensão mental.
e com dimensão de... Por exemplo, a gente escuta muitas bobagens falando assim, salto quântico, energia quântica. A energia quântica está em qual nível? No físico, em qual nível? Frequência? Molecular. Molecular. Só que para ter a energia quântica, ela precisa vir do quantum. O quantum é a menor parte do átomo. Você tem próton, elétron e nêutron. As camadas você tem um quantum. Portanto, a energia quântica ou energia quantum deveria agir nesse aspecto, neste ponto. Só que o ponto do quantum não é mais ponto. Ele não é mais matéria. Ele não é mais físico. Ele atua em que esfera aqui? No etérico. Então é assim, quando as pessoas falam assim, nós vamos fazer um salto quântico. Para com esse negócio, você não vai mudar nunca o etérico. O etérico, ele é. Você não vai trocar o etérico por etérica, ou por psicodélico. Não é isso. O etérico é etérico. Portanto, esses três corpos aqui, por mais que você faça, você sempre os terá. Portanto, embora você consiga mexer nesses corpos aqui, a essência do corpo não muda. O corpo físico sempre vai ser físico. Pode ser mais grandão, menos barriga, mais barriga, barba, mas vai ser corpo físico. O etérico, a mesma coisa. E o emocional também. Você pode ter mais controle emocional ou menos controle emocional. Mas você sempre vai ter o corpo emocional. Certo? Portanto, o chakra básico e o chakra sexual, de igual tamanho ou de igual proporção, fala, Arthur. Não, Você está rindo, cara. não tô olhando só. Você está rindo. Não, tá bom. De igual proporção, o chakra básico e o sexual, eles evoluem, eles crescem. Não. Por quê? Porque ele já vem com a capacidade pronta para dar sustentação à vida. Então, assim, você não vai crescer mais o chakra básico e o sexual. Por mais que você faça exercício, por mais que você treine, o chakra básico e o sexual sempre vão ser básico e sexual. Então, assim... Já estão bem desenvolvidos. Já vem desenvolvido, vamos falar assim. Entendeu? Tanto é que... Não, é verdade. Tanto é que o feto, ele se masturba na barriga da mãe, esse negócio todo. Né? Então, quem que ensinou isso para ele? Isso daí já está onde? Na genética. Portanto, esses dois chakras não tem o que fazer. Eles já existem. Certo? E o mental? O búdico, o átmico... Tá, aí você vai falar assim, mas o que tem a ver isso aqui com dosha? Calma que nós vamos chegar lá. Calma, é que isso aqui é muito importante para a gente entender o que são doshas, ou doshas, enfim. Tá? Ou gunas, que nós vamos falar de guna também hoje. O mental corresponde a quais chakras? Frontal. Cardíaco. O mental, ele diz respeito ao esplênico e ao cardíaco. Por que esplênico? Porque o esplênico é vida. É ele que dá toda a parte de vida ao corpo. Através do chakra laríngeo, ele entra em frequência com
as glândulas suprarrenais, junto com o baço, e produz todo o processo de irrigação e de levar a vida ao corpo. Está entendendo, Arthur? Sim. Portanto, e o cardíaco por quê? É por onde entra e sai. É o por onde você dá ou recebe vida. Que é por aqui que você entra e sai. Portanto, para você fazer viagem astral, necessariamente, este chakra deve estar aberto. E deve estar aberto consciente. Não é no processo da morte ou no processo da vida. Porque aí são dois extremos que eles abrem e fecham independente de. Por quê? Porque existe um hormônio produzido pelo laríngeo e pela tálamo e hipotálamo, que no momento do nascimento ele dispara e faz com que o chakra abra. E é o mesmo hormônio não, é o mesmo comando que o chakra abre quando o corpo morre. Por isso que a gente produz uma substância chamada cadavérica. Por isso que os veganos, eles falam que não comem carne por causa do animal, esse negócio todo. Mas, na realidade, não deveria comer carne por causa da cadavérica, que é uma toxina que todo mamífero dispara no momento da morte. Quando o cérebro identifica a morte, tálamo, hipotálamo, pineal manda o comando para o laríngeo, que manda o comando para as suprarrenais, que manda o comando para o esplênico, falando, ó, morreu. No segundo seguinte, todo aparelho estomacal se desfaz e a pessoa entra em processo de morte, de decomposição. Tá? Faz mal essa substância? Como? Essa substância faz mal? É cadavérica, né? Ela faz mal. Por exemplo, butulínica e cadavérica são substâncias que fazem mal. Na realidade, elas produzem radicais livres. Os radicais livres, eles destroem a célula. Né? Isso independe de ser animal de carne branca? Animal. Depende. Animal. Eu venho com essa pergunta por causa do tema de hoje. Animal. Animal mamífero. Peixe não. Peixe tem pineal. Peixe tem pineal? Tem certo. Tem? Sério, eu acho que não. Você traz a resposta para mim amanhã então, Amanda? Pode ser. Mas eu acredito que não. Você vê lá então? Vê se tubarão tem pineal. Tubarão. Golfinho tem, baleia tem. Dá uma olhada para mim. Baleia, Baleia. tubarão tem. Então, mas se um animal tem Baleia, por exemplo, é pineal, mamífero. se um animal tem pineal, qual que é o igual semelhante no vegetal? A árvore, o vegetal tem seiva. O homem tem sangue. O vegetal tem aura, energia. Aura não, energia. O homem tem também. O vegetal tem físico. O vegetal sente. Lembra aquele do módulo 1 lá, no exemplo do, né? Que o pessoal vai lá e aperta, né? Então, o vegetal tem emocional. O homem também tem. A árvore tem mental? Por quê? Tem. A árvore tem mental. Tem. Opa! A Terra, planeta Terra, tem mental? Tem. Então, se o planeta Terra, como um ecossistema, ou como Gaia, que o pessoal fala, o nome pouco importa, é vida, ele tem o quê? Mental.
Portanto, o búdico corresponde a qual aqui? O búdico é o quê? Lembra? O que é o búdico? É o sentir. O búdico, laríngeo e frontal. Certo? O que é o sentir? Aqui, veja, é um nome um pouco impróprio, porque o sentir já diz respeito à consciência. Portanto, para você ter o laríngeo e o frontal e a pineal funcionando em harmonia com o sentir, você deve ter presente no ser o quê? A consciência. E deve estar consciente da consciência. Então, aqui são indivíduos que já têm domínio do que está acontecendo. Átmico e monádico. Coronário. Por quê? Essência e pureza. Certo? Já recebe a energia prânica ou cósmica, o nome que se dá pouco importa, já recebe essa energia e vai entrar no chakra e através do cordão de prata este chakra vai fazer o quê? Como se fosse uma linha. Ele vai puxar o quê? A Kundalini. Por isso que precisa, para equilibrar a Kundalini, 3 em 3. Você precisa ter mais 2 chakras. Para ficar 3, 3, 3. 3, 3 e 3. Quando você abre o oitavo e o nono corpo, o que acontece? Esses 3, o mental, o búdico e o átmico, se torna 1. Monádico, o oitavo e o nono se tornam 1. Para quê? Para que você tenha, por exemplo, vamos colocar assim, ó. 1, 2 e 3. Certo? O mesmo acontece aqui. 1, 2, 3. Certo? Certo. Portanto, é montado o quê? A triqueda. Falta mais de mais 9. Monta a triqueda. Onde que falta? Não, é que falta. Aqui faltam 2. Também, mas eu estou dizendo assim, aqui tem 9, eu acho que tem mais. Tem mais 9. E aí nesse caso você monta o quê? 1, 2, 3. Que é o igual contrário do quê? Da Cabala. Não vou entrar hoje no assunto da Cabala. Eu só estou fazendo aquela parte. Portanto, é o igual ao contrário que equilibra os extremos. Mais, menos, alto, baixo, gordo, magro, bom, ruim, justo, injusto. São os 2 extremos. Neste momento foi criado o quê? Um sistema bipolar. Baseado no quê? No equilíbrio
que é o número 3. Por isso que 2/3 é 666. Seres bipolares, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 nariz, 2, enfim, duais, seres duais que habitam na terceira dimensão. Portanto, respondendo à pergunta, o que é a terceira dimensão, Bruno? Pergunta que eu te fiz. Sei. O universo é a terceira dimensão. Então, assim, não é só o planeta Terra. Portanto, quem fala que ET é um ser mais desenvolvido, que é um ser que tem uma consciência maior, que tem, pode ter, que tem não sei o quê, que tem, ele está viajando na maionese. Por quê? Porque ele respeita essa configuração. Obrigado. Ou esse equilíbrio, que é seres físicos habitando na terceira dimensão. Portanto, necessariamente eles vão ter isso aqui. Necessariamente. Pode ser mais alto, pode ser mais magro, pode ser mais baixo, pode ser mais gordo, pode ser um monte de coisa, mas seguem esta configuração. Não muda. Em qualquer lugar é a mesma coisa. Qualquer lugar da terceira Em dimensão. qualquer lugar da terceira dimensão. E aí, Leonardo, nós estamos falando em qualquer lugar do universo. É assim, ó. Aquilo que você sabe que existe e que não existe. Tem um pessoal muito ruim, cara. Tem um pessoal aí muito ruim. Muito ruim, muito ruim. É que eu tenho esse meu gênio de brincar, né? Eu sou pleidiano. Eu falava, meu, para com esse negócio. Então, desculpa, um dia vocês vão ver isso aí. É muito ruim, cara. É muito ruim. Fala que nem robô. É assim, eu vim para ajudar o planeta, porque vocês só destroem o planeta. Mas é uma voz mais robótica. Não, mas não. Rapaz, existe vida no planeta há 320 mil anos. O planeta foi feito para isso. Não vai mudar. A razão da existência do planeta é essa. Caramba, quantas cidades submersas tem? Lembra do Japão, os templos do Japão, da Índia? Né? Caramba, fica com esse negócio de que vai vir gente do outro planeta para ajudar a gente. Para com esse negócio. Gente que mora na Antártica, que os seres que moram na Antártica, que tem naves, que para de viajar com esse negócio. Enfim, então é assim. Todos os seres que existem neste universo, nesse tridimensional, respeitam esta configuração. Eles são mais inteligentes que nós? Pode ser. Em algum ponto. Em algum ponto pode ser. Em outros pontos, não. Por quê? Eles continuam sendo seres de Porque continuam sendo seres de terceira dimensão. Bateu o olho, viu? Vamos supor, você está vendo ele? É ser de terceira dimensão. O que talvez eles tenham, né, talvez não, eles descobriram aquela forma de caminhar. Pega o paralelo 33 e através do paralelo 33 eles navegam pelas linhas de frequência que tem no planeta. Só. E a base não está na Antártica nem no Ártico, está onde? Está na Lua. Que a Lua foi um satélite colocado aqui para poder equilibrar a Terra e para proteger. Então assim, não tem ninguém que vive, estão lá. E eles navegam desse jeito aqui. Tá bom? Mas hoje não é isso aqui. Vamos voltar aqui. Portanto, dito esta configuração, aonde que se busca o equilíbrio aqui?
Aonde que se busca o equilíbrio aqui? Se eu for considerar segmento 1, 2 e 3, tá bom? O que é estar em equilíbrio? O que é estar em equilíbrio? Agora eu vou precisar daquele abstrato, tá bom? Não, é melhor fazer assim, ó. Que é o símbolo da Atlântida. Então, o povo da Atlântida, eles viviam em equilíbrio nos 3 segmentos. O que significa? No plano físico, eles tinham equilíbrio físico. No plano mental, ou frequência, eles também sabiam utilizar. Telecinesia, telepatia, clarividência, também sabia. E no plano de iluminação, eles também tinham o quê? Sabedoria. Logo, eles caminhavam por razão. Era um povo que já não conhecia mais arquetípicos de emoção, ou de desejos, ou de prazer. Satisfação e prazer para eles era um equilíbrio que já não existia mais, porque eles já tinham chegado aonde? No ponto da sabedoria. Ficou claro? Sim. E aonde que entra o dosha, ou o dosha aqui? O que aconteceu com eles mesmo? Então, agora? Eles foram embora. Foram embora. Porque o que acontece? E isso, se não ficou transparente ou não ficou mal entendido, até para quem nos acompanha, que fique agora. O planeta, ele não vai mudar disso aqui. O planeta, ele foi feito para isso. Porque se tivesse que mudar, já teria mudado há milhões de anos atrás. Se tivesse que ter pleidiano, jupiteriano, capelino, se tivesse que intervir aqui, já teria feito isso há muito tempo atrás. Há muito tempo. Então, o planeta, ele foi feito para isso. E o que é feito para isso? É feito para... É feito para que... Lembra daquela aula do... Lembra da aula? Lembra da aula dos escolhidos que vieram para cá? Então, os escolhidos foram colocados aqui para que eles façam o quê? Reconheçam-se. E o que é o reconhecer-se? E agora vai ficar mais claro ainda porque que nós estamos brigando com todo mundo. Quer dizer, nós estamos falando com todo mundo. Por quê? O que é reconhecer-se? Saber a própria existência. É saber que quem é Deus é você é Deus. E as mentes coletivas falaram o quê? Você vai chegar num Deus outro. Você vai chegar num outro Deus. Isso está tudo errado. Quem é o Deus? No livro que eu fiz é assim, nos últimos capítulos é assim, você entra na sala e encontra um espelho. E está escrito assim, você chegou a Deus. Qual que é o objetivo? Olhar-se. Você chegou no espelho e você chegou a Deus. Você se reconheceu. Portanto, esse planeta foi feito para isso. Todas essas mentes coletivas, o que tem feito com a população?
desviado desse propósito. Ou colocado um Deus que fica muito distante. Fica, sabe, está tudo errado isso, não é? Quem é Deus? Você. Portanto, esse planeta foi feito para isso. Quando você entender isso, o que deve acontecer com você? Você entra no caminho da iluminação. E por que eu estou falando isso? Por quê? Para que a gente siga no caminho da iluminação, é necessário que a gente tenha equilíbrio nos 3 do eu. Do eu. Não adianta só eu ficar aqui no mental, só treinando mental, treino. Aí você, pegando um exemplo, vai abrir ali, entorta a caneta entorta. Entorta o garfo. Nossa, o cara tem um poder mental enorme, não sei o quê. Pô, perfeito. Mas, e o resto? Não tem. Não tem o quê? Sabedoria. Portanto, o equilíbrio vai te levar ao ponto da razão. E a razão vai te levar à sabedoria. Qualquer coisa diferente disso desvia você do caminho. Qualquer coisa. Qualquer terapia holística te desvia do caminho. Qualquer outra escola que fale diferente disso está te desviando do caminho. Qualquer religião, pelo amor, para com isso. Precisaria fechar as religiões. Já desviou muita gente. Por quê? Porque ele está colocando um ponto externo. Quem é Deus? Lembra? Você chegou a Deus. É o espelho. Tá? E nesse sentido, do sânscrito, veio outros 2 conhecimentos. Porque não adianta nada. E por que vieram outros 2 conhecimentos? Para poder dar sustentação a isso aqui. Então, assim, o conhecimento não é, por exemplo, vegano, não vou comer mais carne. Não é isso. Eu só vou comer mato. Mato também tem vida. Você está matando uma planta. Porque a planta também tem vida, tem física, etérica, emocional, não sei o quê, tem mental, tem tudo isso daí. Então, a pessoa ela deve viver em equilíbrio. Para que isso aconteça, um dos caminhos que se faz chegar ao equilíbrio é através da medicina Ayurveda, através dos doshas ou doshas e das gunas. Por quê? O que é dosha? Dosha são centros de energia. É verdade isso? Não é verdade. O que é dosha? Dosha são os elementos constituintes, né? Vou montar um processo bonito aqui. Elementos constituintes dos corpos dos seres. Não é nada disso. É o quê? O que é o dosha? É o quê? Eu tinha entendido o dosha como o biotipo da pessoa. Características que ela... Características que te desequilibram. O dosha, ou o dosha, ele não equilibra você. Se você não o tiver consciente. Ele te desequilibra. Por exemplo, você foi lá e montou o teu dosha, Vamos supor que seja vata. Ar e éter. Então, o primeiro dosha é vata. A composição é ar e éter. Oi. O que é? Eu falei que é a gente. Não entendi. Eles são. Falei que é a gente. E aqui a gente entra em biotipos. Quem que é vata?
pessoas finas, magras, membros grandes. Não precisa ser grande, alto. Membro, dedos grandes, entendeu? Né? É o biotipo da pessoa, mas isso não é tão importante. Né? O que é pita? Água e fogo. E cafa, água e terra. Então, o que acontece? Esses 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, tá claro? Quais são? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esses 5 elementos compõem o quê? O corpo físico. Vou falar. Pode Eu falar. achava que o alho e o éter era Eu achava que o alho e o éter eram um só. Pode ser que nem muitas pessoas falam, né? Espaço. Não. Porque o espaço ele pode ser uma representação do universo. Só você me dá licença? Ele tá podendo. Não, tô brincando com ela. Eu botei uma. Fez de novo. Não ia esquecer de quem detalhe, né? Mas vamos lá, tá bom. Isso é a prova viva. Pessoal, está acompanhando? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Foi aquilo que eu falei, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pergunta aqui que o pessoal está olhando. Aí eles passam para mim e a gente vai conversando. Não deixa passar, tá bom? Deixa eu só... Tá bom, pessoal? Surgiu dúvida, pergunta, tá? Portanto, esses 5 elementos... Esses 5 elementos foram... Percebem? Que, de novo, nós estamos buscando equilíbrio no 3. Aonde eu tenho vata, pita e kapha. De novo, eu estou buscando equilíbrio no 3. Logo, o que é importante você saber? Como o equilíbrio ele deve ser constante, você terá no terço médio 1, 2, 3, 4 períodos no dia, dos quais você caminhará nesses 3 momentos. Períodos de quê? 4, 3, 6, 9, 12. Então você vai ter 12 horas, que é o período no qual você caminha no Yin, Yang, que é mais, menos, alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, ou, que é o que a gente conversou, nem alto, apenas
que é o ponto nem, que é o ponto do equilíbrio. Portanto, você vai ter 2 períodos no dia, 2 períodos de 12 horas, aonde você vai estar buscando o equilíbrio no 3, em cada momento de 3 horas que ocorrem durante o dia. Por isso que o horário do almoço é das 11 às 2. Por isso que depois das 2 não se come semente, por causa da oleosidade. Porque vai fazer mal para você, vai acumular gordura no fígado. Portanto, de nada adianta você só treinar, fazer exercício, ou escutar, se não caminhar em paralelo com este equilíbrio. Por quê? Porque se não houver equilíbrio físico, não haverá equilíbrio etérico, que não haverá emocional, que não haverá mental. E aí, portanto, todo o ecossistema vai estar em desequilíbrio. Porque assim, nos 4 períodos do dia, ou nos 8 períodos do dia, entendeu? 8 períodos? 8. 8 de 3. 8 de 3. Entendeu? Entendeu? Fiz pequenininho para o pessoal da internet não ver. Entendeu? Sim. Né? Então é assim, ó. Por isso que é isso aqui. Por isso que o segundo número, que é o 3, 6, vem de onde? Essa é a origem do 6. E qual é a origem do 9? Essa é a origem do 9. É quando você consegue equilibrar os 2 extremos dentro de você. Portanto, este equilíbrio, este processo, ou este conhecimento advindo do sânscrito, tem por objetivo, que é a medicina Ayurveda, fazer com que você se equilibre nos 4 momentos, ou nos 8 momentos das 24 horas. Para que você chegue no ponto do equilíbrio. Chegando no ponto do equilíbrio. Pô, eu vou ficando. Estou quase desenhando o chakra aqui. Entendeu de onde que veio os chakras? Que não tem nada a ver daquele chakra que a gente aprendeu. Eu não quero entrar mais em detalhes. Né? Portanto, foi daqui que vieram os chakras. Foi daqui que vieram os chakras. Neste momento, esse sistema tem por objetivo estabilizar o corpo físico. Para que, durante, só repetindo, os 4 momentos, você navegue da melhor forma entre Vata, Pitta e Kapha. Quando isso acontecer, pelo sânscrito, você estará dominando as gunas. Que é Sattva, Tama. Como que é? Sattva, R, Ai, tava certo, Tama. Por que você não falou que tava certo?
Sattva, Tama, Raja. Aí eu ia pra eu falei, Raya não é a Raja. O que é isso aqui? Também é o corpo mental. O que é o corpo mental? O que é o Sattva? É o domínio do equilíbrio, é o domínio da consciência. De novo, pirâmide. Então você tem Sattva, o Tama, Raja. Sattva é o ponto do equilíbrio, é quando você equilibra, quando você tem o domínio da consciência. Você é consciente, você é equilibrado. Guna Tamo. Guna Ramo. Rano. Não é Rana? Não é Raja. Rano é o plural. Então é assim, é Rano. Guna Sattva. Guna Tamo. Guna Rano. Tá bom? O que é o desequilíbrio quando você está no Tama? Tamas. O que é? Ilusões. É quando você é um ser que vive muito no plano das ilusões, de articulações, e só fica no abstrato. E ramo, desculpa, é desejos. Deixa eu ver se tá certo. Tá, aí é o equilíbrio É o disso. dosha mental, vamos dizer assim. Entendeu? Logo, qual que é o equilíbrio aqui? É quando você chega entre o entendimento e a razão das ilusões e dos desejos. Nesse momento, o teu mental chega no que eles chamam, no sânscrito, no estado de sattva. Daí a importância da alimentação. A importância de você respeitar cada horário desse. Respeitar que depois das 6 horas da tarde, depois das 8 horas da noite, se você for se alimentar, você necessariamente deve se alimentar com comida muito leve, muito leve. Evitar ao máximo no café da manhã farinha de trigo branca. Usar farinha de trigo integral. Por quê? Porque vai produzir gases, você vai ficar uma pessoa flatulência. E aí não é só mais isso. A farinha branca, ela provoca o quê? Umidade, fungos. Então você vai, com certeza, ao longo do tempo, ter um problema de diverticulite. Por quê? A tua digestão vai ficar pesada, você vai ter problema de ar, porque a putrefação da farinha branca vai fazer isso com você. O mesmo acontece com aquelas pessoas que comem carninha, com sangue. Vai lá, olha, pega o pão, chucha o sangue, come. Você fala, nossa senhora, nossa. E tem gente que come. Sattva com 2T, Não, é Rajas e Tamas. Tá certo. Não tá certo. É isso mesmo. Tá? Isso aqui veio do sânscrito e que tem por objetivo fazer o quê? Dar sustentação neste equilíbrio aqui. Uma vez você estando equilibrado nos 9 corpos, você estará equilibrado nos 9 chakras. Nesse momento você chega no estado de sattva, através do Vita.
Desculpa, através dos doshas. Opa, faltou essa aqui. Tá? Lembrando, não adianta viver só isso aqui. Se não viver isso aqui. Não adianta se isolar num mosteiro e ficar lá. Vou deixar de comer carne. Não vou comer mais carne. Agora eu virei vegetariano. Tá. Mas continua fazendo as mesmas bobagens que fazia antes. Resolveu? Este conjunto necessariamente deveria ser um livrinho de bolso, onde você, vamos supor, das 3 às 6 da manhã vai acontecer o quê? Das 6 às 9. Das 9 ao meio-dia. Do meio-dia às 3. Das 3 às 6. Das 6 às 9 da noite e das 9 à meia-noite. Portanto, esse ciclo, você deve ter um caderninho, aonde você vai entender em cada horário qual vai ser o dosha que pega e qual a melhor alimentação que você vai ter. Qual que é o objetivo aqui? Que você mantenha o equilíbrio das 24 horas nos 3 doshas. A alimentação deve contemplar os 3 doshas. Lembra que eu falei que no primeiro momento era para seguir o seu dosha. Lembra também que depois eu falei assim, que mais para frente a gente voltaria a conversar que você deveria começar a misturar para começar a chegar no equilíbrio. Lembra? Sim. É esse o momento. Lembra que eu disse isso? Deixei bastante claro que isso ia acontecer. Esse é o momento. E para Porque nós temos todos eles, só que tem um que ele é mais forte. mais forte, que é o predominante. E aí, o que acontece? Então eu tenho, fazendo pequenininho aqui, só para fazer a relação, tá bom? Não precisa ficar na minha lousa. Então eu tenho Precisa ficar numa signos. Eu tenho signos. Então eu tenho o peixe. Aquário. Primeiro é aquário? Sim. Ah, é verdade. Primeiro é aquário. Peraí. Primeiro é aquário. 2 peixes. 3 Ares. Não. 4 touro. 5 gêmeos. 6 câncer. 7 leão. 8 virgem. 9 libra. 10 escorpião. 11 Sagitário e Capricórnio. 12 Capricórnio. Aqui você tem terra, água, fogo e ar. Terra, água, fogo e ar. Terra, água, fogo e ar. Percebe também que aqui foi montado 3 grupos de 4. 3 grupos de 4. Qual é o teu signo? Áries. Ah, então eu sou Áries. Então eu sou fogo. A minha característica física é do signo de fogo. A minha característica energética é o quê? Qual que é o dosha? A minha característica mental é... Ah, entendi. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que equilibrar meu físico, meu energético e o meu mental.
de tal forma que eu consiga chegar no Sattva, ou que eu consiga chegar na 13ª Sefiró. Ou 12ª. É que quando você chega na 12ª, aí você fecha a... Não é para falar. Você chega na 13ª. Aí você fecha o ciclo. Entendeu? Simples assim. Essa relação que é do chá, que tem esta composição, este ser humano aqui. Por isso da molécula de carbono, por isso da numerologia, daqui que veio os chakras, daqui que veio a composição gênio, emocional, daqui que veio a composição física, qual que é? Vata, Pitta, Kapha, alto, gordo, magro, enfim. É desta composição. Logo, com este conhecimento, agora fica fácil de você bater o olho numa pessoa e pegar e falar assim, ó, ela aqui é Kapha, ele aqui é Vata, ela aqui é Pitta, enfim. Puxa vida, se é Pitta, ela deve ter... Tá? Aí você começa a entender o segmento de cada pessoa. E como que a alimentação Ayurveda, que está lá no site do Agra, você deverá utilizar para equilibrar isso aqui. Simples assim. Pessoal, ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? A dos horários, não entendi o que é em cada horário, Marcos. Começa das 6 da tarde, tá bom? Então aqui é 6 da tarde. Das 6 às 9. Das 9 à meia-noite. Da meia-noite às 3. E das 3 às 6. Por exemplo. Ou 6 da manhã. Qual que é o meu dosha? Um exemplo. Meu dosha é Vata. Por exemplo. Qual é a minha alimentação que eu devo ter das 3 às 6 da manhã? Desculpa, das 6 às 9. Ou das 6 às 9. Que tipo de alimentação que eu tenho que ter? Porque aí eu vou estar equilibrando o meu dosha. Só que assim, eventualmente, para que eu busque o Sattva, eu posso ter uma atividade que requer muita aceleração, que é Rana, o Guna Rana. Tenho muita aceleração. Logo eu vou precisar de energia. Se eu mantiver a minha alimentação de Vata ao meio-dia, eu não vou conseguir estar presente no presente. Porque a minha tendência já é viajar pelo meu dosha. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer-me mais para a Terra. Para que eu possa trazer-me mais para a Terra, eu tenho que usar Pitta ou Kapha, por exemplo. E aí eu vou me alimentar na hora do almoço da alimentação de Kapha, porque eu estou induzindo o meu corpo a ficar mais 3 horas da tarde. O processo digestivo já acabou, né? Você entra num outro momento. Qual que é o momento? Preparação para chegar à noite, que é o estado de queda de energia. Dependendo da tua atividade, você tem reuniões, você tem atividades que ainda você precisa manter-se equilibrado. Quer dizer, no agora, né? Não dá para dar aquela caída. Tem muita gente na internet que me procurou, não, eu acompanhei no site hoje que está todo mundo falando assim.
Ah, eu estou tendo uma semana muito difícil, eu estou tendo uma semana muito ruim, estou tendo uma semana muito cansativa, eu estou tendo uma semana que eu não estou dormindo bem, eu estou tendo uma semana assim, estou tendo uma semana complicada, estou tendo uma semana exausta, enfim. Aí começa, né? Não, porque teve uma não sei o que falou que o eixo da Terra está mudando. Ah, porque a outra falou que nós estamos entrando no cinturão, não sei de onde. Aí aí começa a vir as teorias das conspiração, né? Caramba, o Sol continua nascendo no mesmo horário e não é morrendo, é se pondo no mesmo horário. O relógio não mudou. Ah, não, é porque a frequência Schumann aumentou estrondosamente no planeta. Então, porque a frequência Schumann aumentou, significa que o teu cérebro vai ser fritado. Porque você tem que entrar... Caramba, olha a confusão que você está fazendo. Nível mental é uma coisa. Nível cerebral é outra coisa. Não significa que você aumentando a tua frequência cerebral, significa que você vai estar aumentando a tua frequência mental. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. E a gente aprendeu também que, na realidade, você deve diminuir a tua frequência mental. Não é que porque eu estou falando aqui, em beta, que o meu eu está em beta. Meu eu pode estar numa frequência de teta ou de delta. Não tem uma coisa a ver com outra. Por favor, tenha lucidez para poder entender. Quando a pessoa fala a frequência Schumann aumentou no planeta porque você vai ser fritado, porque... Para com esse negócio. O que uma coisa tem a ver com outra? Não tem nada a ver uma coisa a ver com outra. Entendeu? Então é assim, por que as pessoas estão assim? É por causa do momento que elas estão vivendo. De extremo estresse. Extremo preocupação com saúde, com trabalho, com economia, que se ela vai morrer, se ela não vai morrer, o que vai acontecer comigo, eu vou morrer de Covid agora que a doença voltou, eu vou ter que não sei o que, a vacina não resolve. O que está fazendo com elas? Está mexendo no emocional. Tem a ver com frequência, tem a ver com nada, gente, por favor. Por favor. Assim, tenha equilíbrio para entender as coisas. Tenha lucidez para começar a entender. Quando um cara pegar a falar de frequência Schumann, vai entender o que isso significa. Vai estudar, não sai falando um monte de abobrinha. Né? Quando o cara fala, vou dar um curso de energia quântica, para de ser louco. Não existe energia. A gente já cansou de provar aqui que a coisa acontece por frequência. Então não tem nada a ver com energia, porque energia não tem polaridade. E átomo tem polaridade. Tanto é que tem próton, e nêutron, e elétron. Então é assim, não para de cair na boca desses caras que não tem... Por favor, pessoal da internet, por favor, é assim, nós estamos à disposição para esclarecer a dúvida que você quiser. Tá bom? Mas olha, por gentileza, não começa a cair na mão desses caras que não sabem o que está falando. Tá bom? Vamos conversar, vamos estudar junto, E assim, aqui você não paga nada por isso, nós estamos juntos. Então não sai comprando ideia de meia dúzia de maluco que sai falando um monte de abobrinha. Tá bom? Estamos combinados? Estamos combinados. Tá? Portanto, só para a gente encerrar a aula de hoje. Isso aqui deve estar... Ficou claro para você a resposta? O que acontece em cada período? E aí assim, logo, quando você chegar 7, 8 horas da noite em casa, você vai falar, estou morrendo de fome. Amanda, vai lá e faz um arroz, feijão, bife. Para com esse negócio. Não, você está se destruindo. Por quê? Porque o período
Já passou. Assim, Porque no máximo você deveria ter feito isso, no máximo. Não é comer arroz e feijão, não é isso. No máximo até 8 horas, para que a tua digestão acabe em 9 horas. Por quê? Porque o processo linfático do corpo começa às 9 horas da noite, das 9 à meia-noite. Então o processo de limpeza começa das 9 à meia-noite. o certo é voltar a comer só de manhã. 6 horas da manhã. Por isso que no Ramadã eles não comem no período de 12 horas. Tem nada a ver porque Alá, porque Maomé, porque... Para de ser negócio. É por causa disso. Por causa do período, por causa do relógio. Por causa disso aqui. Se esta razão chegou nas pessoas de hoje, aí é outra conversa. Você pode conversar com um cara lá, um muçulmano, e falar, não, porque isso aqui foi Maomé que fez, não sei o quê, blá, 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 blá. É a mesma coisa que você ir para uma igreja universal e falar para o cara assim, ó, meu amigo, diabo não existe. O cara vai falar o quê mesmo? Você está maluco. Por quê? Porque ele não, talvez não tenha conhecimento. Pô, você vê o que está acontecendo com os caras? Lá na Argentina já estão... vai limpar. Vai limpar. O que foi na Argentina? Tem outro padre também que nós vimos lá no... então pegaram o cara. Vai limpar tudo esses caras. Vai limpar. Vai. Enquanto... Tá na internet. Tá na internet, é só lá ver. Enquanto minha mente está trabalhando, não vou parar. Vai limpar. Vai. Dessa vez, eu estou falando para você. Entendeu? Entendeu isso aqui? Entendeu a razão? Entendeu a razão? Sim. Por isso que você sonha das 3 às 6. Porque a Lua se aproxima da Terra, abre o coronário, abrindo o coronário ativa o quê? A pineal. A pineal, através do citosol, polariza todo o tálamo e hipotálamo, manda uma mensagem para quem? Para o laríngeo. O laríngeo manda uma mensagem para o timo, abre, é aquele processo que você já sabe. Entendeu isso aqui, gente? Alguma dúvida? Fala, Leonardo. Não pode ficar dúvida. Pessoal da internet, Orlando, tudo bem? Alguma dúvida? Não pode ficar dúvida, pessoal. Tem que ficar muito, muito claro, muito transparente. Tudo bem, Eda? Tudo bom? Tem que estar muito claro. Não pode ficar dúvida. Não pode ficar dúvida. Não estou falando que vai ser fácil você gravar isso tudo hoje. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que aqui você tem agora gravado, você vai ter um material para... né? Bem, depois você passa a foto, tá? Você vai ter um material para poder estudar. Material para você ouvir, até começar a fazer razão. Tá? Isso agora ficou bom, né? Porque você pode ouvir. Ficou bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Referente a essas histórias de disco voador, de pleidianos, de arcturianos, de como que é? Comando estelar, não sei o que lá. Como que é? Comando da fraternidade, enfim, é assim, ó. Quando você tiver alguma dúvida sobre como é um disco, qual é o tamanho, como ele funciona, como que como que ele anda, como que é por dentro, como que é por fora, qual é a simbologia que tem, aí nós vamos conversar. Enquanto ficar nessa história de que os pleidianos estão chegando no planeta e você não sabe descrever quem como que anda, como que é a nave por dentro, por que eles estão aqui, que altura que tem, que tamanho que tem, é tudo fruto de imaginação. O que eu quero dizer com você?
É assim, ó. É muito legal a gente trabalhar nas ilusões. É muito legal a gente trabalhar em ilusão. Mas eu acho que chega um momento que a gente precisa entender o que nós estamos querendo fazer, né? E nesse sentido, nós estamos à disposição. Se você quiser saber como tudo isso funciona, eu estou à disposição. Quando essas pessoas começarem a falar de disco, que vem para cá, vem para lá, o que você deve fazer? Você deve chegar nessa pessoa e pegar e falar assim, vem cá, como que é um disco voador por dentro? Como que funciona? Como que eles fazem sexo? Como que eles procriam? Que tamanho que eles são? Como que explica isso para mim como que é? Porque senão fica naquela história que a gente fala aqui no Ágora. A pessoa chega, pega e fala assim, ó, eu estou vendo espírito. Ah, você está vendo espírito? Tô. Aí ela olha para um canto da sala e fala, tá vendo? Tem um espírito ali, ó. Como que você vai provar para ela que não tem espírito, se na cabeça dela tem? Fica muito subjetivo, fica muito flufo, sabe? Fica muito... Então é assim, quando as pessoas vierem com essa conversa, pergunte para elas assim, como que é? Como que funciona? Ah, eles estão falando que eles vão chegar? Me fala a data, o dia e a hora que eles vão chegar. Porque eles falam assim, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando aonde que eles estão? Porque falar que tá chegando e não falar onde tá, não falar quando chega, não dá local. Não dá, sabe? Desculpa, é ilusão. É assim, é brincadeira de criança. Deixa o guardinha passar. Aí fica brincadeira de criança, sabe, pessoal? É assim, nós chegamos num momento de consciência que se você acredita realmente que o planeta está passando por uma mudança, eu acho que você precisa começar a entender que a mudança começa com você. No sentido de você começar a ter um pouco mais de seriedade para começar a escutar esse monte de bobagem e falar pro cara assim, velhão, ó, é assim, ó. Fica na sua que, sabe, que é o que a gente fala aqui também. Enquanto os cachorros ladram, a caravana passa. Outra coisa, essa história de mundo bem melhor. Ó, pessoal, acorda para a vida, vai. Chega de viver nessa ilusão. Começa a perceber o que está acontecendo. Começa a entender o que está acontecendo. Começa a entender que pode ter sido o sonho de uma pessoa lá nos anos 70. Se você tem dúvida do que eu estou falando, vai ler o Brederodes. E se não tem, eu posso te entregar o Brederodes. Eu mostro aqui o Brederodes, que está escrito lá, que 2012 ia acabar. E isso ele errou. Logo, ele não sabia o que estava falando. Então, assim, para de viver na ilusão. Para de viver... vamos construir um mundo bem melhor, porque todo mundo vai ficar em paz. Para com esse negócio. Para com isso. Esse planeta não foi feito para isso, tá bom? Ficou alguma dúvida na aula de hoje? Pessoal que vocês estão ouvindo, ficou alguma dúvida sobre Doshá, sobre medicina ayurvédica, sobre signo, sobre chakra e sobre corpos? Ficou alguma dúvida? E qual é a relação que tem entre eles? Outra coisa, você nunca tinha ouvido isso em escola nenhuma, essa relação. Você não escutou isso na gnose, você não escutou isso na eubiose, você não escutou isso na Provida, você não escutou isso no Rosa Cruz, você não escutou isso na maçonaria, você não escutou isso na Igreja Católica, você não escutou isso no... Você não escutou na Sintologia, que uma pessoa da Sintologia me procurou hoje. Sintologia. Já ouviu falar Sintologia? Sintologia não é aquela do Tom Cruise? Do Tom Cruise, tem uma vez a Sintologia que ele está montando no Brasil e não sei o que, e já que eu estou fazendo isso, eu queria se juntar. Bom, enfim. Então, pessoal, é assim, ó, nós estamos à disposição, tá bom? Estamos à disposição. Só que estamos à disposição para seguir num caminho sério. Sério, correto, verdadeiro, justo,
sem ilusão, tá bom? Eu vou esperar uns 2 minutinhos para ver se tem alguém que tem dúvida e perguntar, tá? Inclusive, Bruno. Eu não. Você entendeu tudo isso aí? Qual que é teu dosha? O dosha. É o primeiro, o Vata. É Vata? É igual pra eu sou isso, né? É diferente. Você é do signo de? Aquário. Veja, como que alguém que é terra pode viver no éter, no espaço, no ar? Qual que é o equilíbrio que você pega aqui? Você vive aqui, ó. Vive em ilusões. Sonhando. Vive sonhando. Vive. Que lindo. Você vive aqui, ó. E esqueceu disso aqui, ó. Aí, no caso, ela faria alimentação cá? Não, primeiro ela tem que buscar, primeiro passo, você tem que buscar o equilíbrio no Vata. Primeiro é mudar ou readequar a tua alimentação. Só que o que vai acontecer? Você deve perceber que você vai dar uma enxugada. Olha para tua irmã. Tua irmã enxugou. Então é assim, aqui você vai se arrumar fisicamente. Só que o que vai acontecer com você? Você vai ficar mais aérea, uma mulher linda, ai, príncipe dourado, cavalinho branco. Entendeu? Isso, você vai ficar nesse plano. Né? Aí o que você vai ter que fazer? Terra. Então você vai em Kapha. Entendeu a relação aqui? Então, você não vai buscar em Pita, porque Pita não tem terra. Teu signo é terra, você vai vir no Kapha. E você vai equilibrar-se nos horários com Kapha. Depois que você se equilibrar Vata e Kapha, você vai buscar um terceiro elemento. Qual é? Vamos supor, água ou fogo. Aí você identifica qual que você quer caminhar. Então você vai entender qual é o dosha Pita, quais são as características do Pita, você vai escolher qual você quer. Alimentação. Só depois que você estiver equilibrado aqui. Equilibra em 1. Você vai perceber que você vai ficar... Aí você vê mais para terra, porque o teu signo é de terra. 2 elementos. Yin e Yang. Mas você vai estar assim ainda. Até que você ficar equilibrado nos 2. Nesse momento, você vai buscar água ou fogo. Eu iria no fogo. Não é possível o caso de quando os doshas ficam muito próximos, que a pontuação é quase igual. Vence o que prevalece. Mesmo que seja um ponto a mais. É o que prevalece. Entendi. Entendeu? Mas é assim que funciona. O meu signo é terra e o meu é o Kapha. O teu é terra. É, Qual é o teu signo? Libra. Libra terra. Então é assim. Você vai se equilibrar aqui primeiro, em terra. Qual que é o oposto de terra? Ar. Água. Então é assim, você vai buscar equilíbrio no água. No água do Pita. Não é no água do Kapha. Entendeu? Porque você já é terra, então você já deve estar equilibrado no Kapha. Então faz sentido você buscar essa água aqui. Você vai buscar essa aqui. Por quê? Porque você é terra. Se você fosse água, você buscaria fogo. E depois que você buscou fogo, você poderia buscar ar ou éter. Então, ar e éter. Você é o quê? Vata Pita, uma diferença de um ponto. Tá, não. Qual que prevaleceu? Vata. Vata.
Qual que é teu signo? Gêmeos, que é terra. Então é terra. Então primeiro você vai se equilibrar aqui. Se equilibrou aqui, depois você vai buscar. Só tem Kapha. Você vai incluir elementos de Kapha. Equilibrou terra e ar, por exemplo, ou éter, aí você escolhe qual você quer seguir, qual a alimentação que você quer seguir. Equilibrou aqui, equilibrou com terra. Depois, qual que é o oposto de terra? Água. Aí você busca o elemento de água. Ficou claro, Ieda? Ficou alguma dúvida, Orlando? Sônia, ficou alguma dúvida? Letícia, Camila, ficou alguma dúvida? Entendeu direito como que funciona esse processo? Entendeu como que funciona o signo, o dosha e a composição da alimentação? Entenderam como funciona isso? Esse equilíbrio, entenderam? Hã? Eu não falei, eu sei que é alto. Eu falei Ieda, falei Letícia, falei Orlando, eu falei a Camila, a Letícia e falei o nome da. Não, que você não gosta. Sônia. Quem? Sônia. A Sônia. Você falou Orlando. Vem, Orlando, trabalhou comigo na telefônica. Sônia, ficou claro para você? Tá tudo certo? Ficou alguma dúvida? Ieda, ficou claro para você? Otton, tá claro para você? O que você quer dizer como não somos nós mesmos? Explica para mim, por favor, não entendi a pergunta. É uma pergunta, Otton? Não entendi o que você quis dizer. Eu acho isso aqui muito legal. Eu vejo isso aqui muito legal. Tá? Esse segmento é muito legal. Essa fim a fim. Dá sentido. Porquê disso, porquê do signo, dá sentido. Você entende a razão da existência. Por que foi criado o signo, por que foi criado terra, água, fogo e ar. Você dá a razão. Não expliquei 100% ainda daqui, tá bom? Eu tenho um pedaço faltando aqui. Sattva, Tama e Raja, ou Guna Sattva, Guna Tamo, ou Guna Ranu, não expliquei ainda o real fundamento, tá? Mas são 3 novos elementos que servem para equilibrar a composição do caso. Porque nós estamos aqui, no caso, no abstrato. No caso do Guna, nós estamos no abstrato. Tá? Fala, Arthur. Você falou ali no Tama é ilusões, no Raja desejos, Sattva não tem nada escrito. Eu falei consciência. Lembra que eu falei? Quando a pessoa chega no equilíbrio e na consciência, Não ouvi. eu falei. Consciência. Consciência. Eu não entendi a palavra. Quando a pessoa chega no equilíbrio, até fiz aqui, e na consciência, desculpa, quando ela chega no equilíbrio de ilusões e desejos, que nada mais é do que, quando ela domina a emoção, ela entende e começa a caminhar pela razão, ela se torna um ser consciente. O que é se tornar um ser consciente? O que significa um ser ter consciência do seu consciente? Ou estar consciente da sua consciência? É você caminhar por razão, não caminhar no passado, não caminhar no futuro. O que é caminhar no futuro? O que é caminhar no passado? Desejos, né? Então assim, é caminhar no agora. É estar centrado, é caminhar agora. O que eu preciso fazer? Razão. Preciso fazer isso, então, razão. Tá, entendi.
Otto, obrigado, Marcos André Simoncini. Show. Show, obrigado. Podemos fechar? Pessoal, nós vamos fazer exercício agora aqui, tá? Obrigado pela tua participação. Eu desejo que você tenha aprendido bastante com essa conversa nossa. E é assim, ó, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar. Amanhã, às 8 horas da noite, aqui de novo para um novo tema. E lembrando que o nosso canal no YouTube é Ágora, o Tom da Vida. Se você puder entrar lá, assistir, dar o... Como que chama? O like. Dar o joinha e se inscrever, a gente... É coisa nova, entendeu? Obrigado, gente. Obrigado.